Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte desse nosso momento aqui, em mais um vídeo no canal da Casa da Santíssima. Hoje a nossa continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 33A e hoje nós estudaremos até a pergunta número 36, vamos entrar no tema espaço universal, tá ok? Então vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor da vida, em preces, em agradecimentos, para rogar a assistência dos bons espíritos ao nosso lado. Senhor, que a Tua paz, a Tua luz nos envolva em nosso propósito nesse momento, que juntos, Senhor, possamos estudar essa obra magnífica, o Livro dos Espíritos. Que os Teus mensageiros, esses Espíritos amigos, permaneçam ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando em nosso entendimento. Graças a Deus. Bom, queridos irmãos, hoje nossa pergunta inicial é a 33A, ainda no tema sobre dos elementos gerais do universo, não é? Propriedades da matéria. Então vamos aqui à pergunta número 33A. A mesma matéria elementar, aqui, 33A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Ou seja, Allan Kardec ele pergunta se tudo isso que a gente tem estudado aqui, as propriedades da matéria, não é? A condição que ela se apresenta, mais sutil ou mais densa, se tudo isso não é simplesmente uma questão em acordo com a ciência, que diz o quê? Não é? Que isso vem do movimento e da força. Então a resposta dos espíritos é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então os espíritos vêm nos dizendo que sim, isso está em acordo, não é? Essa teoria está em acordo com muito outras que nós até desconhecemos ainda hoje. Isso aqui foi escrito em 1856 aproximadamente. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então a gente sabe que a ciência da época era ainda muito rudimentar, não é? Com relação hoje. E ainda hoje nos falta argumento, nos falta elementos científicos que existem, leis que a gente está vendo aí através dos nossos estudos. A cada época surgem novas leis em estudos, matéria mais e mais sutil no universo, como a gente tem visto aqui, não é? Que os cientistas já sabem que existem, que eles têm uma noção, só que ainda não tem um aparelho, instrumentos adequados, ainda não tem o cálculo devido para poder entender na íntegra esses elementos, essas leis do universo, tá ok? Então, além da força e da velocidade, não é? Como está aqui, existe a disposição das moléculas, que ora um corpo se torna mais opaco, invisível, ora esse corpo invisível pode tornar-se mais nítido e assim vai. E nós observamos muito isso com o estudo do perispírito, do corpo espiritual, não é? Que o espírito ele pode se mostrar, ele pode assumir condição temporariamente material, pela materialização, não é mesmo, meus irmãos? Simplesmente por agregar moléculas especiais ali do ectoplasma de um médium,
como nós veremos à frente. Então o espírito ele pode ser visto por uma pessoa, ele pode ser visto por muitas pessoas, ele pode se materializar ao ponto de nós tocarmos nele, como os cientistas fizeram inúmeras pesquisas e ainda em alguns locais fazem até hoje, não é? O espírito materializado ele é suscetível de você pesá-lo, de você medir a pulsação, temperatura, respiração, tudo aquilo que nós temos aqui em vida. Então, momentaneamente, aquele perispírito ele adquire todas as condições que nosso corpo material possui. Simplesmente o quê? Por agregar partículas, por condensar fluidos especiais, moléculas, não é? Do ectoplasma, doado por um médium, e assim vai. Então a gente vai vendo que ainda falta muita coisa para a gente entender na íntegra todos esses processos aí, tá? Então é isso exatamente o que está aqui. Então vamos lá, pergunta número 34. As moléculas têm forma determinada? Ou seja, as moléculas, né, os átomos, eles têm uma forma determinada ou é uma coisa aleatória e que aleatoriamente ela vai se mostrando, aparecendo, não tem uma forma programada, né, arquitetada? Então a pergunta aqui é essa, a resposta dos espíritos. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Veja, então retomando de novo ao esclarecimento, isso aqui, meus irmãos, foi escrito por volta de 1855, 1856, e esse livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Então, os aparelhos, os microscópios da época, não é? Os telescópios da época para ver o macro, as coisas gigantes lá fora, e os micro, eram coisas muito rudimentares, eram aparelhos que não se compara de forma nenhuma aos telescópios de hoje, que a gente desvenda o universo, ao microscópio eletrônico de hoje, que a gente encontra partículas aí muito, mas muito sutil, e a gente percebe claramente o formato delas. Elas seguem um padrão, elas têm um padrão determinado, não é? A gente vê que aquilo ali foi programado para aquela forma, e aquele aglomeramento ali daquelas partículas daquela forma vai dar uma estrutura tal, e assim vai, da mesma forma no macro, no cosmos, não é? A formação daquelas partículas ali, aquela aglomeração ali que acontece, aquele aglomerado ali, vai dar origem a determinada forma. Então a gente vai vendo que essas partículas, mesmo por menor que elas sejam, um átomo, não é? As partes que formam um átomo, a gente vê que isso aí tem uma diretriz, tem um molde, segue um modelo. As coisas não são, um não é diferente do outro, não é? Então a gente vai vendo que isso tudo segue uma programação, que essa matéria aí condensada, mesmo nessas menores partículas que nós temos, ela tem sim um formato específico, aquele modelo ali, tá ok? Então é exatamente isso que os espíritos nos respondem. Então vamos lá, a pergunta número 34. As moléculas, se as moléculas têm forma determinada, né? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la, é o que a gente comentou aqui. Então vamos lá, pergunta 34A. Essa forma é constante ou variável? A gente já comentou aqui na resposta anterior, não é? Então vamos lá. Kardec pergunta se essa forma é constante ou ela muda, ela é variável. E a resposta: constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais de molécula, longe ainda está de molécula elementar. Que seria a molécula elementar?
Vamos lembrar do passado, nossos estudos. Fluido cósmico universal é aquela matéria primária ou primeira que é modificada e dá origem a todo o restante de matéria que existe em todo o universo, não é? Então, a matéria primária ou primeira, ela é sempre de um formato único. Quando ela vai sofrendo modificações e sendo combinada, ela vai assumindo outras formas, não é? Mas como a resposta aqui, aquilo que nós chamamos de molécula elementar ainda está longe de ser a molécula elemental, o fluido cósmico universal. Por quê? Porque nós não temos ainda um aparelho, um instrumento, uma ciência capacitada a detectar o fluido cósmico universal. Os cientistas chamam de partícula de Blossom, partícula Deus, matéria escura do universo que ecoa, não existe o vácuo, como nós veremos aqui. É tudo a mesma coisa, só muda os nomes. O cientista dá o nome X, o nome Y, o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. Então agora a gente já sabe, quando nós observarmos a ciência afirmar que existe uma matéria muito sutil no universo, mas que ainda não pôde ser detectada na sua íntegra, não tem um aparelho, um instrumento para estudar, para mostrar, para provar ela, mas sabem que existe. É exatamente o fluido cósmico universal. Mas lá na frente, nós conheceremos isso profundamente. E aí nós seremos como Ele, o Senhor das estrelas, Jesus. Então, um estudo como esse, a gente vai vendo, a gente vai entendendo, não é? Que Jesus não fez nenhum milagre, não é? Não criou nada miraculoso, as transformações que ele operou, as curas que ele fez, ele não fez milagre, nada disso. Simplesmente conhecedor de todas as leis do universo, desse fluido cósmico universal rudimentar, que é o FCU, ele consegue manipular esse elemento pelo seu pensamento, porque ele é um engenheiro sideral. Ele conhece a essência disso, pela condição já de espírito puro que ele é. Então ele opera todas aquelas transformações que aos nossos olhos foi um milagre, mas não. O Espiritismo vem nos afirmar, não existe milagre. Existe sim modificação de elementos fluídicos, de energias que nós desconhecemos. É exatamente isso que está aqui, meus irmãos. Tudo isso aqui quer dizer simplesmente isso, que a matéria ela vai se transformando, que a matéria que nós conhecemos ela tem uma base, uma estrutura única, que é o fluido cósmico universal, que vai sendo trabalhado, vai sendo combinado e vai se modificando e dando origem a tudo que existe. E os espíritos, engenheiros siderais, os magnetizadores, os espíritos já estudaram sobre isso, que conhecem essas leis, que estão acima da nossa capacidade intelectual, que já viveram em mundos superiores, já se espiritualizaram, já conheceram técnicas, ciências que nós ainda estamos engatinhando, descobrindo agora. Eles conseguem, simplesmente pelo seu pensamento, modificar essas estruturas, adequando de acordo com aquilo que lhe convém. Isso é a cura que Jesus fazia. Veja como o Espiritismo é fantástico. Ele desmistifica. O místico torna-se ciência, torna-se química, física quântica, não é? Cosmologia. Isso é física, isso é química, não é? A física universal, a química universal desses elementos. É isso que nós aprenderemos futuramente. Por ora, hoje, a gente está aqui no amai-vos, perdoai, humildade, não é? É o primeiro passo. Mas, coisas muito superior a essa fase nos aguardam. Mas é necessário fazer o beabá. Perdoar, fazer ao próximo aquilo que deseja que fosse feito a mim mesmo, ser humilde, ter boa vontade, não é? Dividir. Então esse é o primeiro passo.
mas outros estudos profundos virão, com certeza, e nós seremos como esses espíritos, espíritos já conhecedores de todas essas leis, e faremos coisas que para nós é milagre, é o maravilhoso, é o mágico, mas não, é ciência, ciência espiritual. Por isso que o espiritismo é uma ciência, tá vendo aí, meus irmãos? É por isso a necessidade do estudo dessa obra aqui, o Livro dos Espíritos. Para que nós possamos entender a doutrina espírita, há necessidade do estudo profundo, do estudo sério, mas alegre, não é? Com muita alegria, com muita satisfação, do Livro dos Espíritos, das obras de Allan Kardec e de outros pesquisadores, Gabriel Delany, William Crookes, Camille Flammarion, Leon Denis, não é? André Luiz, Joana de Ângeles, isso tudo contribui. A gente vai aprendendo aqui, observando aqui, entendendo ali. Isso tudo contribui para o entendimento da doutrina espírita. Mas é necessário essa base aqui, ó, que os senhores e senhoras estão de parabéns, estudando aqui. Nós estamos estudando juntos. Isso é muito bacana. Isso era um grande sonho meu, de estudar para muitas pessoas o Livro dos Espíritos. E graças a essa tecnologia maravilhosa, nós estamos juntos aqui, estudando o Livro dos Espíritos. Que coisa bacana, não é, meus irmãos? Isso aí, então vamos lá. Tá? Então, agora nós vamos aqui à pergunta número 35, novo tópico. Espaço universal, ou seja, os espaços que existem no universo, não é? Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espaço universal é infinito ou limitado? Ou seja, o espaço que existe em cima, pelo cosmos, né? Ele tem fim ou ele é infinito? Ele tem um limite ou ele é infinito? E a resposta: infinito. Supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Olha que resposta fantástica. O espaço é infinito, o universo é infinito. Será que além de algum lugar vai parar de ter alguma coisa? Não é? Como tudo é infinito, mas não é na pequenina esfera que nos achamos agora, que é o planeta Terra, um planeta ainda muito rudimentar, muito atrasado. A gente está estudando o beabá, amai-vos, perdoai-vos, humildade, fraternidade, não é? E a gente ainda erra pra caramba. Então a gente vê como nós ainda somos atrasados. Faz parte do nosso momento. Então não é aqui na Terra, por hora, que nós vamos entender isso, de forma nenhuma. Mas é a semente jogada. Olha, o universo é infinito, não tem fim. Mas como uma coisa não pode ter fim? Não tem fim. Deus é eterno, sempre existiu. Como? Como é que algo pode ser, essa inteligência pode ser eterna? É eterno. Não temos condições de entender o eterno e o infinito. Porque tudo na Terra tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não é isso? Nós estamos condicionados a essa dimensão aí. Início, meio e fim. Inclusive, se me permitem um gancho aqui, estamos nos aproximando do dia 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados, e nós, os espíritas, falamos o Dia dos Vivos. Fica aqui o convite, eu colocarei um vídeo no canal, tá? Sobre esse assunto. É um assunto altamente esclarecedor, confortador, porque o caráter do Espiritismo é isso, esclarecer e confortar. Espiritismo é a escola e o hospital das nossas almas, não é? Então fica o convite aí para que todos assistam o vídeo, se gostar, divulgue para os amigos, porque a nossa intenção aqui é realmente auxiliar o entendimento do Espiritismo e confortar as nossas dores, as nossas saudades. É natural, muito natural,
mas nós estudaremos aqui sobre esse assunto, tá ok? Em um vídeo que eu colocarei amanhã aqui no canal, tá bom? 2 de novembro, o Dia dos Vivos. Fica aí o convite para todos nós estudarmos. Então, como eu falei, nós estamos condicionados de início, meio e fim. Ah, o papai terminou, acabou a vida. Não, não terminou. Foi a existência terrena que foi interrompida pelas células do corpo físico que entraram em colapso. A idade, por um momento que o levou ao falecimento. Mas o espírito continua. Então, nosso entendimento aqui na Terra é que tudo tem um início, meio e fim. Então, essa ideia de infinito, de eterno, nós não temos por hora a condição adequada de entendermos isso, tá ok? Mas o universo, sim, é infinito. Por mais que pensemos, já lá terminou, não, haverá algo a mais, tá ok? Então, vamos lá. Aí está um comentário de Kardec aqui. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Ou seja, por mais que tivesse um vazio absoluto, ainda seria o espaço, como nós veremos aqui embaixo, não é? Então, essa questão de final, término do universo não existe, tá ok? Ele sim é infinito. E a pergunta 36, para a gente encerrar esse tópico aqui e entrar no outro. Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? O que seria o vácuo? Não existe nada. Uma coisa que a gente entende como vácuo é um instrumento que a gente usa, sem perceber muitas vezes, a garrafa térmica. Por que a garrafa térmica conserva o calor, se a gente bota um café quente, ou conserva uma água gelada? Porque entre uma parede e outra, existe o quê? Um vácuo. Puxaram todo o ar dali e fecharam. O que faz a transferência de calor? É o ar. Não é? Essa parede aqui está quente, essa aqui está a temperatura ambiente. Se eu tenho ar aqui, o calor vai passando e vai perdendo o calor, não é? Se foi tirado o ar daqui, se tem o vácuo aqui, ó, os espaços da garrafa térmica, tá vendo? Essa parede com a minha mão, tem o vácuo aqui, não é? O calor ou o frio daqui não passa para cá. Isso conserva muito, mas muito mais tempo a temperatura que foi colocada aqui. Tá? Então a garrafa térmica seria um vácuo, para que a gente entenda. Tiraram o ar daqui. Mas mesmo aqui não existe vácuo. Existe algo sim, não é? Então a gente vai ver aqui. Então existe realmente o vácuo? É a resposta dos espíritos. Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa os sentidos e aos instrumentos. Veja, então não existe vácuo. A garrafa térmica aqui, esse espaço aqui que foi tirado o ar, existe o quê? O fluido cósmico universal. Lá entre uma estrela e outra, que é aquela área escura ali, que a gente vê no universo, aqui tem a nossa estrela, o Sol, aqui tem Sírius, se eu não me engano, é a mais próxima. Aqui tem uma área aqui distante entre uma e outra. Aqui não tem nada? Tem. Tem o fluido cósmico universal. Ele está presente em todo o universo. Não é mesmo? Então o vácuo não existe. Ali não tem luz, ali não tem ar, ali não tem gases, ali não tem planeta, não tem nada. É o vácuo. Não é vácuo. Vácuo para nós. Estamos condicionados o que? A matéria. Nós temos que encontrar luz, temos que encontrar ar, gases, rocha, água, para a gente achar que não tem vácuo, não é? Como a garrafa térmica aqui, que eu tirei tudo daqui, tirei o ar daqui, mas aqui não tem vácuo, tem o que? Fluido cósmico universal, uma matéria sutil que escapa aos nossos instrumentos. É aquilo que a gente comentou aqui no início do estudo. Não temos ainda um instrumento, um aparelho
que detecte, que consiga captar o fluido cósmico universal e mostrar aqui, ó, é isso aqui, aqui. Essa molécula aqui é a primitiva do universo. Não temos. Então a gente sabe que existe, a ciência sabe que existe. O Espiritismo nos afirma, existe uma matéria elementar que está em todo o universo, que dá origem a tudo. É o fluido cósmico universal. Mas nós não temos capacidade ainda de analisarmos, de percebermos, de estudarmos, de captarmos ele e mostrar para as academias científicas, para o mundo, isso aqui é o fluido cósmico universal. Como nós fazemos aí com o átomo, não é? Como nós fazemos com outras matérias sutis que a gente vai encontrando aí, uma poeira cósmica e assim vai, que é formada de átomos, não é? De hidrogênio, de outros gases, enfim. Então a gente hoje já tem instrumento para detectar essas matérias, mas a matéria elementar que está em todo o universo, o fluido cósmico universal, não temos condições ainda de identificarmos na sua total plenitude. Mas certamente, ali na frente, eu acredito que em breve, não está muito longe disso não, nós teremos como mostrar, como provar, como mostrar para a sociedade científica, olha, isso aqui é o fluido cósmico universal, é a partícula Deus, partícula de Blossom, matéria negra do universo, escura, seja o que for, matéria elementar, os nomes não importam, importa que nós estamos chegando lá, nós já conhecemos esse elemento primeiro ou primário, que dá origem a tudo do universo, tá ok? Então, meus irmãos, beber uma aguinha aqui, para dar uma ajuda. Então, meus queridos irmãos, como nós estamos vendo aí, um estudo bacana como esse, é um estudo científico, mas é necessário. Acredito que a gente tem usado aqui uma linguagem bem acessível, um esclarecimento bem assim didático, porque a intenção é que o leigo, como eu, que também sou leigo nesses assuntos, de física, de astronomia, de química, espirituais, a gente conhece o que a gente lê no livro, que os espíritos nos informam, mas eu sou leigo, muito leigo nesses assuntos, todos nós. Então a gente procura trazer aqui uma explicação coerente, uma explicação simples, para que todos nós possamos entender, pelo menos um pouquinho, que já será uma grande ajuda no entendimento dessa ciência espírita. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por intermédio de provas irrecusáveis, a comunicação e intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos. Valorizemos essa ciência, essa filosofia espiritualista, que faz com que o Carlinhos se identifique como uma criatura espiritual, que você se identifique como uma criatura espiritual, que o seu papai, a sua mamãe, o seu filhinho, você agora tem a certeza absoluta que ele não morreu, que ele não evaporou, não sumiu, não. Ele continua ao seu lado. No dia 2 ele estará ao seu lado, onde você estiver, elevando o pensamento em agradecimento ao Senhor da vida, pedindo prece por esse irmão, pela sua caminhada, pelo seu entendimento, o alto equilíbrio frente às perdas, não é? Que é natural. Então, como o Espiritismo é bacana, desejo, meu querido irmão, para você, para toda a sua família e para os amores que regressaram à pátria espiritual, desejo muita paz, muita luz, que o Senhor da vida te abençoe sempre, que os espíritos amigos, trabalhadores da luz, permaneçam contigo. Muita paz, muito obrigado, graças a Deus, que assim seja.